Tarde, eu sou a professora Ana Paula e nós vamos dar início à live de hoje, falando sobre como lidar com as emoções durante a quarentena, durante esse momento em que nós estamos vivendo. A professora Jéssica vai participar conosco, dessa live, então eu estou aguardando a entrada dela. Só um instante, a Jéssica vai estar aqui com a gente. Bom, enquanto aguardamos, a Jéssica, deixa eu só chamá-la aqui, só um instantinho. Ah, sim, visualizar. Ok, agora sim. Você vai entrar agora. Oi, Tudo bom? Estava me apresentando aqui, tá, aguardando a sua entrada. tá me vendo? Vamos lá. Eu já dei uma saidinha aqui, tive que dar uma arrumada no espaço. Eu me apresentei, sou a professora Ana Paula, né? Só não disse que eu sou psicóloga, que eu sou psicóloga clínica. Já atuo na clínica há alguns anos, na terapia cognitivo-comportamental, e sou professora do curso de psicologia da Unisal. E a Jéssica compartilha com a gente, comigo, né? Acho que grande parte desse currículo, né, gente? Sim, com certeza. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês, com a professora Ana Paula. Espero que vocês gostem aí do conteúdo que a gente programou, né? Então, eu também sou psicóloga clínica. Compartilho aí da mesma abordagem da professora Ana Paula, né? Então, a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental e também sou professora do curso de psicologia da Unisal. Então, hoje a gente preparou aí um conteúdo para vocês, né, Ana? Vamos falar de um assunto muito importante, né? Sobre a regulação das emoções. É um assunto que chama atenção, principalmente num momento como nós vivemos, né? Então, eu e a Jéssica pensamos em falar sobre essa temática, considerando esse momento inédito, sem precedentes que nós estamos vivendo, né? A questão da pandemia, do isolamento social e de todo o impacto que isso tem gerado nas nossas vidas, com certeza tem mexido nas nossas emoções, né? Tem ativado uma série de emoções. E aí pensar, né, Com sobre certeza. pensar sobre as nossas emoções, falar sobre o que nós sentimos, pensar sobre a forma como nós regulamos as nossas emoções. Será que regulamos, né, Jéssica? Será que estamos conseguindo regular ou está muito tenso esse momento? Acho que tá difícil para todo mundo, né? Não tá fácil para ninguém. Acho que principalmente porque nunca ninguém aqui viveu, passou por uma situação dessa, né? Então é uma situação nova. Todos nós estamos passando e vivendo, enfrentando, né? Tentando enfrentar da melhor forma que a gente está conseguindo uma situação totalmente nova, né? Então é nova tanto para os médicos, tanto para as pessoas, né? Os nossos governantes, as pessoas que estão aí acima de nós. E isso nos deixa tensos, né? Isso acaba gerando emoções que na maioria das vezes a gente não sabe como interpretá-las, como lidar com elas, né? Então, esse momento novo, o qual a gente não tem, né? Usar uma palavra um pouco que eu não gosto muito, mas que a gente não tem controle, né? A gente não sabe ao certo quando isso vai passar, né? A gente não sabe ao certo as pessoas que, né, tiverem o tal do corona, como que elas vão reagir. Então isso nos deixa, né? Isso gera muitas emoções, a maioria delas ruins, infelizmente, né? Então a gente está É, passando aí pelo. Pode falar.
Eu acho que é importante o que a Jéssica está colocando para nós, porque nos destaca a complexidade do momento em que nós vivemos, né? Eu acho que para falar de emoções, que seria de repente uma consequência desse momento, né? Essa emoção que está sendo ativada em nós, é importante a gente entender a complexidade do momento e não ficar só nas emoções, né? Qual que é o contexto em que nós estamos vivendo? E aí a gente tem uma série de elementos que eu vou listar alguns, a Jéssica vai listando junto comigo, mas assim, o Uhum. primeiro ponto é esse impacto em relação à vida, né? Então a gente está lidando com um vírus que ele pode me gerar uma doença e ele pode até causar a morte. E esse impacto é muito grande sobre nós. Nós estamos falando de um fato real, não é um fato imaginado, que cria uma consequência muito séria, que nos coloca em risco. Se eu não me sinto tão arriscada em relação a esse vírus, mas eu acredito que pessoas próximas de mim podem estar correndo um risco maior. Um outro impacto é mudar a nossa vida do dia para a noite, né? Quanto que isso é sério, né, Jéssica? Nós, como professores, temos uma história em relação a essa mudança, bem intensa, né? E de repente nós estamos aqui o tempo todo na telinha, eu falo, para quem nunca aparecia em lugar nenhum, agora toda hora eu estou gravando, toda hora eu estou falando, mudou muito, né? E Sim, fez com que a gente entrasse no isolamento social. Quando que nós fizemos isolamento social? Quando que nós pensamos em quarentena? Só quando assistia um filme? Falava de quarentena, não é? Parece que a gente sim, está vivendo um filme, não tá, Jéssica? sim, com certeza. E a questão do isolamento, né? Nós somos seres sociais, né? Acho que principalmente o povo brasileiro, a gente é muito caloroso, né? A gente gosta de abraçar, a gente beija, a gente demonstra mais esse carinho afetivo de uma forma de abraço, De mas de fato, né? comportamento, de tato, isso, diferentemente de povos europeus, por exemplo, né? Então isso talvez gere outras consequências, estão gerando outras consequências, né? Então uma diferença muito importante aí, que é da nossa cultura, né? A gente Que tem é cultural. mais, isso com certeza acho que tem um impacto, né? Né? Sem De eu dúvida. estar E eu isolada na minha casa. Uhum. E aí eu penso em cada um, né? Porque cada um de nós estamos vivendo um momento único. Então, esse isolamento social, essa quarentena, essa necessidade de ficar em casa, ela acaba atravessando a nossa vida, num momento específico para cada um. Então, isso também ativa muitas emoções, né? Porque cada um está num projeto de vida. Então, um estava começando um emprego novo, de repente já não está mais. Um estava para casar, de repente não casou mais. Então, imagina o impacto de você ter um projeto pessoal, às vezes, elaborado, planejado por meses ou até mesmo anos, e você acaba, nesse momento, tendo que lidar com uma situação como essa. Outras Uhum. questões, impacto econômico. Estamos preocupados? Com certeza, né? Que consequência que a gente vai colher econômica? De que forma que isso vai impactar todos? E acho que um elemento muito importante é a nossa saúde mental. Como será que eu vou sair dessa pandemia? E o nosso objetivo, né, Jéssica, é tentar controlar não, proporcionar uma reflexão para a gente poder sair Uhum. o melhor possível, né? Dessa pandemia. Sim, sim. Um outro ponto muito, eu acho que estressante, que deve ser apontado também, é a falta de previsibilidade. Nós realmente, cada um dia atrás do outro, sem saber como será, né? Então, em que momento que essa quarentena vai estar, em que momento que as coisas vão voltar ao normal, Uhum. funciona como fonte de estresse. Nós estamos vivendo um momento de um estresse muito intenso na nossa vida e o impacto é realmente muito significativo. E esse impacto traz emoções, a tal das emoções que a gente quer falar, né? Fala ou não Uhum. fala de emoções, né? Eu brinco, você quer falar ou não quer falar de emoções? E às É. vezes a gente não quer muito, né? Que não é fácil, né? A gente está em contato aí, acho que
uma coisa que o isolamento proporcionou a todos, né, mesmo sem querer, é você estar em contato, né, constante com você mesmo, né? Então, acho que as pessoas, por bem ou por mal, elas estão se percebendo mais, né? Então, às vezes, coisas que nem ligava muito, situações que eu enfrentava ali com meu marido na minha casa, ou situações que aconteciam, não me tirava do sério, né? Então agora eu tô percebendo mais o que me estressa mais, o que me deixa mais triste, ou não, né? Algumas pessoas não conseguem. Ah, eu tô triste do nada. Hoje eu acordei mais para baixo ou mais ansioso, né? Então, essa é uma pauta aqui da nossa conversa, né? Que como é importante a gente começar a se perceber mais, né? Então, o que que eu tô sentindo e como eu tô sentindo e como eu tô lidando com tudo isso que eu tô sentindo, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, vem como uma bola, né? Então ela vem pequenininha e às vezes ela vai cristalizando ali, virando algo maior. Se eu não ter um cuidado, um olhar mais cuidadoso para isso, né? Então é uma situação nova e dessa situação nova aqui a todos nós, né? Cada um de nós vamos lidar, estamos lidando de um jeito, né? Isso também é importante da gente falar, né? Então, e Até também, pegando o comentário aqui, temos um comentário, né? Acho que é da Márcia, aham, falando o quanto que é difícil para as pessoas ansiosas lidar com a falta de previsibilidade, né? A falta de sim, previsibilidade já atinge a todos nós, mesmo aqueles menos ansiosos. No entanto, os ansiosos eles têm uma característica de desejar ter os fatos, os eventos, os acontecimentos mais previsíveis. E este momento nós realmente estamos talvez lidando com a maior imprevisibilidade, sei lá, da vida, né, de cada um de nós, que nunca antes passamos por uma situação como essa e com essas características, né? Já existiram outras pandemias, com certeza, na nossa história, mas com a quantidade de uhum, informação, com a forma como ocorre simultaneamente, sendo bombardeado por informações que podem ser interpretadas como positivas em vários aspectos, no entanto, negativo. Uhum, negativas em outros aspectos. Acho que pegando o uhum, gancho do que a Jéssica está falando das emoções, algumas emoções, elas são mais comuns a nós, que estamos vivendo uma situação comum, né? Todos nós estamos submetidos à pandemia, todos nós estamos submetidos ao isolamento social, uns mais, uns menos, claro, há uma série de particularidades, mas isso nos atinge. Esse primeiro sim, impacto geram medo. Eu acho que o medo é uma das grandes emoções que estão pairando no ar, né, nesses últimos tempos aqui, nessas últimas semanas, já meses, né? Já um mês, né, pelo menos. E ele é muito normal, né, se a gente for parar a pensar, porque nós estamos lidando com uma ameaça real. Porém, existem outras emoções que podem estar sendo ativadas e elas podem estar dependendo um pouco mais da personalidade da pessoa, ou às vezes do momento de vida, como eu iniciei aqui comentando. Por exemplo, a personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa, ela já tem a temática saúde, doença, morte muito presente. Ela já teme isso com uma certa regularidade na vida dela. Aí, de uhum, repente, vem um vírus. Então, isso fica hiper potencializado, porque ela já tinha uma atenção e uma preocupação. Todos nós temos alguns temas de vida que nos preocupam mais. Tem pessoas que se preocupam mais com a saúde, tem pessoas que se preocupam mais com o trabalho. Isso é normal, são as nossas características de personalidade. sim, Outras emoções, por exemplo, o medo, né, que seria mais comum, a tristeza, a perda dos projetos pessoais, né? A tristeza simboliza perda, representa perda. Eu perdi uma oportunidade, eu não estou vivendo algo que eu planejei. Às vezes até a raiva a pode aparecer raiva. nessas ocasiões, né? Porque Uhum. imagina um casamento, né, Jéssica? Prepara um casamento, sei lá com quanto tempo de antecedência. Sim, muito tempo antes. Muito tempo. Aí, de repente, cancela tudo, né? Uhum, Então, talvez venha uma sensação também de injustiça. E a injustiça muitas vezes traz
um sentimento de raiva, né? Isso não é certo, isso não poderia estar acontecendo comigo, isso não é justo, né? Eu não Sim. aceito isso, isso não é justo. E aí essas emoções criam um estado maior de tensão, de estresse, né? Então, assim, vem eventos que me estressam. Ao me estressar, ativam emoções. As emoções aparecem. Se elas ficam muito presentes, muito intensas, ou se de repente eu tento anular elas da minha vida, reprimi-las demais, eu posso estar potencializando o meu estresse, né? Então, Uhum. regular as emoções, né? Você veja que a palavra é regular, né, Jéssica? Não é controlar. Sim. Sim. Exato. Regular. Regular. Geralmente o que a gente escuta, né, na clínica é assim, eu estou aqui porque eu preciso controlar as minhas emoções, né? E a gente logo pensa, como? Porque a gente não controla as nossas emoções, mas nós podemos Sim. regulá-las de uma forma muito adequada, que é o que nós vamos falar aqui hoje, Sim. né? E Então, é até evidente. outra fala. Só fazer. Pode falar, Até gente. outra fala, né? Assim, muitas pessoas. Eu me sinto muito ansioso, eu não quero mais ser ansioso, né? Então, a É, maioria das pessoas, elas querem zerar essas emoções, né? Então, eu não quero mais me sentir ansioso ou me sentir triste, né? E essa não é a ideia, essa não é um lugar que a gente consegue chegar, e sim o lugar que a gente consegue chegar é esse lugar de regular, né? Como eu posso, então, regular o que eu estou sentindo e funcionar de uma melhor forma com essa emoção presente, né? Nesse momento da minha vida. a questão do controle, né? Eu acho que é uma expectativa irreal, que talvez um dos grandes pontos dessa live é justamente apontar isso, né? Porque eu Uhum. percebo que tem pessoas que acham que tem outras pessoas que são capazes de controlar as emoções. Então Sim, elas falam, eu não consigo controlar a minha porque eu não sou competente, porque eu não sou capaz, porque eu não sou forte, fulano, ciclano, beltrano controla as emoções. Você controla as emoções, Ana Paula? Não, a gente não controla, não. né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto, esse controle fantástico, magnífico, né, absoluto, tão sonhado, ele não é real, ele não existe. Existe uma Uhum. possibilidade de você lidar com as suas emoções de uma forma mais ajustada, adequada, né? Adequado. Isso. E aí Perfeito. a definição do que seria regulação emocional, né? O que é regular emoção? Da mesma forma que o estresse é fator de risco, quando a gente se estressa demais, de um nível muito intenso ou muito cronificado, isso nos coloca numa maior probabilidade de adoecer, seja físico ou emocionalmente. Regular as emoções pesa no sentido contrário, nos protege desse adoecimento. A gente chama de fator de proteção. Protege a pessoa do adoecimento físico e também mental, porque protege ela de um desgaste maior que ela poderia ter, né? Então, regular as emoções é como se nós tentássemos criar um dispositivo, né? Usando aqui a ideia do termostato, Do termômetro. porque Uhum. é um dispositivo que a gente consegue regular a temperatura, né? O termômetro ajudaria a gente a identificar a temperatura. O termostato ajudaria a gente a regular essa temperatura, deixar ela num nível ideal. Então, a ideia de regulação é essa. Uhum. O ideal é não sentir? Não. Talvez aqui eu esteja criando um problema. O ideal é sentir o tempo todo e aumentar essa emoção e de repente se ver totalmente exausta porque fica o dia inteiro sentindo, sentindo e ampliando. Não, também. Isso daqui também vai dar Uhum. problema. A ideia de regulação é achar a dose, né, Jéssica? Achar Sim. a dose ideal. Sim, exatamente, né? Então, acho que o principal é a gente tentar compreender, então, que essas emoções, mesmo que negativas, né? Que acho que o foco aqui do nosso bate-papo são as emoções negativas, né? Então, que mesmo elas têm uma função
na nossa vida, né? Então elas vão ter essa função principalmente de enfrentamento, de adaptação, né? Então, acho que o grande objetivo aqui hoje é que a gente possa, então, né, com todas essas informações e a partir também da nossa atuação, né, também fornecer, então, esse manejo para vocês que estão assistindo essa live, né? Então, como que eu consigo, perante tudo isso que eu estou sentindo, como que eu consigo lidar melhor com isso, né? Então, primeira coisa é entender que você que está sentindo essas emoções ruins, você que acorda às vezes se sentindo mais para baixo, que isso é normal, né? E isso perante aí a circunstância que a gente está vivendo é o normal, né? Você não tá sozinho nesse sentimento e o ideal é você ter essa percepção, né? E de você ter essa percepção de que você não é fraco, ou você não é bom o suficiente, ou você que só você está sentindo isso, né? Então não, você e infelizmente muitas pessoas estão se sentindo dessa forma, né? Então elas aparecem, essas emoções, mesmo que negativas, elas aparecem então como um enfrentamento, como uma adaptação, né? Porque esse é o grande objetivo da vida, da existência humana, né? Então é nos adaptar perante aí as diversas adversidades da vida, né? Então isso também vai ajudar a gente a adequar nossas ações, né? Então, perante o que eu estou sentindo, eu tenho que saber identificar, né, essa emoção para eu pensar melhor no que tipo de comportamento que eu vou ter, como que eu vou enfrentar, né, essa situação e o meu dia a dia, né, que acaba sendo mais difícil de enfrentar perante essa situação, Eu né? acho que um ponto de destaque para essa função de adaptação, né? Eu percebo que a gente tem uma facilidade muito grande de falar, eu busco a minha felicidade, né? Eu busco ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero ter momentos de felicidade na minha vida. Às vezes até acho que a gente vive um momento na sociedade onde parece que eu quero ser feliz o tempo todo, como se isso também fosse possível, né? É, E até na felicidade tem dose. Pode ser que não seja o nosso desejo, mas a felicidade, até para ela existir, ela tem que existir o contraponto, né? Tem que existir o outro lado. E ao mesmo tempo, a gente pensa nas emoções negativas, medo, que seria talvez o lado mais patológico, a ansiedade, tristeza, né? Um lado mais forte disso, uma angústia, uma possível sintomas de depressão, raiva, né? Nossa, como é feio sentir raiva. Então, a gente classifica essas emoções e julga que elas não servem para nada na nossa vida. A única que uhum, serve é a felicidade. E não. Então, talvez um dos primeiros passos seja esse. Todas as nossas emoções têm funções, sim, as boas e as ruins. e Por azul. exemplo, medo. Alguns não estão com medo do coronavírus, a gente tem que considerar que tem diversidades. Mas eu acho que nós temos uma grande turma, talvez a maioria com medo, Com né? medo. Talvez, eu não posso estimar. Mas o que esse medo faz? Fazer eu me cuidar, fazer eu higienizar Uhum. as mãos, né? Faz com que eu venha aderir melhor a esse isolamento social. Então, o medo cria bons comportamentos adaptativos a uma situação real de risco, né? Então, temos uma situação real de risco. O medo cria comportamentos bons. A Uhum. tristeza, quando a gente lida com a tristeza, muitas vezes ela traz essa possibilidade de sinalizar para nós que são perdas importantes que estão acontecendo na nossa vida e por algum tempo eu não vou me sentir tão bem e talvez eu deva respeitar este momento até que eu me adapte a essas perdas que ocorreram, que atravessaram a minha vida. Até mesmo a Sim. raiva, que é tão criticada, né, até como um sentimento feio e errado de se ter, embora não seja, é um sentimento básico que todos nós temos, porque ele é muito natural, traz uma energia. E se a gente souber canalizar essa energia, provavelmente a gente consiga fazer uso disso. Então, as emoções negativas, elas têm função.
E uma das coisas que a gente precisa considerar é isso. Parar de desqualificar as emoções ruins ou de fugir das emoções ruins, porque pode parecer que essa seja uma estratégia fantástica, mas A longo prazo, não, a longo prazo não. né? Talvez E a isso curto, também. Talvez a curto prazo funcione, mas a longo prazo, né? E isso que você falou também, né, Ana, tem um pouco a ver da construção cultural, né? Então a felicidade ela é hipervalorizada, né? Então a gente tem que se mostrar e estar feliz o tempo todo, né? Então talvez isso também, né? Talvez não, com certeza vai influenciar então na forma como eu demonstro que eu tô sentindo, né? Então muitas pessoas elas acabam sentindo vergonha do que elas estão sentindo, elas, né, justamente por isso do que é posto, né? Então você tem que estar feliz, a vida aqui mesmo no Instagram é maravilhosa, é todo mundo, né, curtindo a vida, feliz, e isso às vezes me passa uma imagem ruim, né, do que eu tenho que ser, de como eu tenho que me comportar perante a sociedade, né? Então também isso é uma coisa que uma barreira que a gente tem que quebrar, né? sim, eu acho que a gente precisa considerar a importância de todas as emoções. Elas têm Uhum, função, senão elas não existiriam. A máquina nossa aqui, ela é muito inteligente. Entenda que o que sim. acontece no nosso corpo, na nossa mente, é de uma complexidade que até hoje a gente não entendeu exatamente como funciona. Só que ela é fantástica. Ela é Uhum, fantástica, né? Nada chega próximo disso. Então, tudo que acontece com a gente tem função, mesmo as emoções ruins. Por outro lado, eu acho que a gente precisa parar de bloquear, né? A gente na psicologia fala assim, você não valida a emoção do outro. E a nossa sociedade, ela não está validando as nossas emoções, né? Geralmente a gente vê sim. alguém chorando e fala, não chora, pelo amor de Deus, não chora. É, Ou pare de chorar. Você não pode chorar, você é uma pessoa forte, né? Então, eu acho engraçado essa ênfase, né? Porque, então, assim, nossa, chorei, sou fraco. Chorei, é, sou fraco. Né, sim. Jéssica? A gente escuta É, muito isso. Uma sim. coisa que eu escuto na clínica é assim, eu tenho que controlar minhas emoções. Eu tenho. Uhum. Ou, às vezes, até na nossa educação, a gente ouviu isso. Engole teu choro, controle as suas Engole o choro. emoções. Uhum. Né? Então, são Exato. frases, a gente chama de frases socializadoras, que cruzaram a nossa vida, uns mais, uns menos, claro, isso depende de muitos elementos ao longo da nossa história de vida, não são todos, mas que fez com que a gente entendesse que em momento nenhum podemos sentir emoções ruins, que elas vão ser sempre Sim. muito prejudiciais e que eu devo fazer alguma coisa para fugir totalmente delas ou para evitar o contato total com elas. E isso não Uhum. é positivo, né? Isso às vezes acaba potencializando ou trazendo uma resposta emocional desconectada. Hoje todo Isso. mundo está com medo, todo mundo está triste, porque a vida parou um pouco de funcionar no ritmo que nós desejávamos. Está todo mundo no Uhum. mesmo barco, né? Como a Márcia comentou aqui, estamos todos no mesmo barco. Uhum. Agora não, eu não estou sentindo nada nesse momento. Está tudo sensacional, fantástico. É, Então eu tô negando essa emoção. Pode ser que depois que passar sim. tudo isso, do nada aparece alguma coisa que eu falo, nossa, não sei de onde que veio isso, porque está É, desconectado do sim, evento, né, sim. Jéssica? Acho que a gente visualiza bastante isso na clínica. Sim, com certeza, com certeza. E essas frases sociais, elas têm um impacto, assim, absurdo, né? Justamente por tudo isso que você falou, né? A maioria das pessoas, infelizmente, elas negam, elas vão enterrando e uma hora isso vai aparecer, né? De uma forma ou de outra. E acho que um ponto importante também é a gente poder se olhar, né? Olhar como que eu já lidei com emoções ruins, como que eu estou lidando no momento atual, né? Então isso é uma reflexão importante que todo mundo tem que fazer, né? Então, e com isso, com esse olhar, poder crescer, poder entender
como que eu já lidei, funcionou, eu tive um resultado bom ou não, né? Então isso é fundamental para a gente também desenvolver novas estratégias, né? Então acho que isso vai ser muito importante, porque todos nós temos uma forma específica de lidar com essas emoções. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, né? Não tem muito segredo, né? É assim mesmo, né? E isso é a forma como cada um funciona, que é única, né? Então acho que isso também é importante. Será que a gente conhece como a gente lida com as nossas emoções, né? Então cada um fica a pergunta aí para vocês pensarem, né? Então vocês se conhecem nesse ponto de entender como você lida, como você reage, né? O que você faz com essa emoção que você está sentindo, né, Ana? O conhecer as emoções é o primeiro passo, né? Conhecer Uhum, as emoções. O segundo passo que a Jéssica está colocando para nós como que você lida com as suas emoções? Às vezes a uhum, gente não quer nem falar delas, nem pensar nelas, nem abordar. A gente quer uma fórmula muito mágica, muito fantástica, né? Quem descobrir vai ficar trilhardário, né? Eu falo, porque é, é de não sentir. Simplesmente não se sentir as coisas boas, mas as coisas ruins, não. Essa uhum, maneira de lidar com as emoções, ela é muito particular. E a gente precisa se observar um pouquinho e tentar discriminar que forma que eu lido. E se essas estratégias que eu estou usando têm funcionado, porque de repente eu estou agindo de uma forma adequada. Ou essas uhum, estratégias parece que não têm funcionado. Quando que eu percebo isso? Parece que eu vivo aquela emoção de forma mais constante, parece que ela chega ao ponto de prejudicar o meu funcionamento, o meu ritmo de vida. Então, talvez eu não esteja conseguindo realmente regular essas emoções e criar uma condição boa para que eu consiga lidar e funcionar com elas enquanto eu sinto. Claro que as emoções nos impactam e de repente eu não estou fazendo as coisas no mesmo ritmo, né? Eu tenho comentado bastante isso com os meus alunos, que embora eu esteja em casa, e isso parece uhum. algo mais confortável, né? É, parece, né? Porque eu não sei até que ponto. Eu acho que pode Sim. até vir a ser confortável a hora que a gente se adaptar, mas o rompimento foi muito brusco. Sim. Então, muitas vezes eu percebo que eu não tenho a mesma produtividade. Eu estou em casa, eu tenho tempo para fazer aquilo, né? Um tempo destinado para certas tarefas, mas eu não tenho a mesma produtividade. Provavelmente porque eu estou tentando regular muitas coisas que eu estou sentindo, muitas coisas que estão exigindo adaptação neste momento, né? Uhum. Então, assim, Sim. perceba que forma. A gente tem várias formas de lidar com emoções, formas eficazes e não. As eficazes levam à regulação, as não eficazes, né? Então vamos falar das não eficazes, né, Jéssica? Eu vou falar uma muito perigosa comigo. Comer demais, né? Ficar mais fofinha do que poderia ficar. Então, comer demais é uma. Fazer Sim. uso de álcool, de alguma substância, às vezes não só drogas, né, mas substâncias, por exemplo, medicamentos. Fazer o uso abusivo de medicamentos para dormir, para se desconectar um pouco deste momento. Então, tudo Uhum. isso pode afetar negativamente, porque leva a um alívio imediato, mas em médio e longo prazo a gente vai colher uma consequência aí não muito agradável, né, Jéssica? Sim. Sim, com certeza. É muito curto prazo, né? E aí a pessoa acaba usando cada vez mais para suprir aí essa necessidade de se livrar da emoção e o que na verdade ela não consegue, né? Então, e assim também lembrando, né? Assim, vou comer um doce, vou tomar um vinho, né? Assim, não tem problema, né? O problema é a intensidade que você faz isso, né? O uso que você faz disso. Acho que a gente está no momento que a gente precisa de um pouco de prazeres também, né? Então, comer um ovo de Páscoa, né? Algo que te lembre e te dê esse prazer, mas sempre lembrando que
a quantidade, o modo, a frequência é que faz, né, que traz aí o problema, né? E isso também para as emoções, né? Então, o problema, o ruim não é você sentir essa emoção negativa, né? Então, o problema é sim como você reconhece essa emoção, se você reconhece, como que você aceita, né? E como que você funciona com ela, né? Porque acho que isso também é uma queixa muito recorrente, né? Que eu falei um pouquinho no começo, na clínica, que então a pessoa chega, ai, Jéssica, eu tô me sentindo muito ansiosa, eu quero parar de me sentir ansiosa, né? Então a pessoa também entender que esse é o tipo de funcionamento dela, né? Então ela tem que aprender a como funcionar com essa ansiedade. Como que eu posso produzir e não deixar de fazer as coisas do meu dia a dia, né, com essa ansiedade, né? Lembrando sempre que você conseguindo fazer essa observação, né, de qual emoção você está sentindo, qual a intensidade dela, você também vai reconhecer se algo está muito desnivelado, né? Esse desnível vai te, então, te dar respostas aí se você precisa procurar ajuda de um profissional também, né? Acho que isso é importante da gente falar, né? Então, se você está se percebendo aí muito diferente, né, do que usualmente você funciona, acho que é importante você procurar uma terapia online, né? Talvez seja um passo. Mas também de reconhecer que sim, é normal, todos estamos sentindo essas emoções ruins. O que agora a gente tem que fazer para funcionar melhor com elas é essa autorregulação, né? Então acho que essa é a ideia, né? Da gente não brigar com as nossas emoções, né? Não tá com raiva porque você tá triste, ou não ter mais medo porque você tá com medo, ou não se sentir mais para baixo porque nesse dia você não conseguiu ler o livro que você queria, né? Então acho que isso também são coisas importantes para você se entender, né? Então, por que será que hoje eu tô mais para baixo do que ontem? Ou por que hoje eu não consegui produzir as coisas que eu gostaria, né? Então, tudo isso são observações que a gente tem que fazer, né? Então, e observações importantes, né? Eu acho que de uma forma sintetizando, porque eu acho que é legal a gente tentar pensar em algumas diretrizes para nós, né? Um ponto que a Jéssica fala é muito importante. Em primeiro lugar, o problema não é sentir, porque a maior parte das pessoas acha que o problema é sentir. Então, a estratégia Uhum. dela é fazer o quê? Não sentir, fazer de tudo para não sentir. Então elas se ocupam, elas até se cansam de tantas atividades, conversa com outro, faz isso, que poderiam até ser boas, mas assim, é usada de uma forma tão exagerada para que em nenhum É. momento ela fique sozinha com ela e sinta algo que ela tem medo de perceber que ela está sentindo. Então, em primeiro lugar, né, o problema não é sentir. Não tem problema Isso. sentir. Se você Uhum. deixar a emoção chegar, ela não vai tomar conta de você e nem vai perdurar eternamente. Você vai conversar com você. Você vai falar: o que que eu estou Uhum. sentindo? É medo? É medo do quê? Que eu posso fazer? O meu controle é parcial, mas eu posso me cuidar, eu posso cuidar das pessoas que eu amo. Então, eu vou buscar estratégias e vou regular aquilo que eu estou sentindo. Então, o primeiro ponto é saber que essas emoções podem ser sentidas. Aceite elas, receba. Elas são chatas, são visitantes que a gente não curte muito, né, Jéssica? Se Sim, puder, sim. vai embora rapidinho. Mas recebe, aí vai embora mais rapidinho. Se você ficar empurrando a porta ali, talvez ela derrube e entra de uma vez. Então, não tente fazer essa contenção. Aceite, né? Aceite. Depois que você aceitou, entenda. Entenda essa emoção, entenda, né? Às vezes você consegue usar essa emoção a seu favor. E por Uhum. último, funcione.
nós devemos regular o nosso ritmo dependendo do que nós estamos sentindo. Não tem que fazer Sim. tudo da mesma forma, na mesma velocidade, na mesma intensidade. Eu estou meio triste, vai ser um ritmo mais lento. Eu estou com medo, eu não consigo focar as coisas que eu estou fazendo. Isso é normal. Mas tente fazer um pouquinho, Sim. faz um pouquinho mais devagar, mas funcione. E aí, outro ponto que a Jéssica destacou é caso eu não esteja conseguindo funcionar, caso eu Uhum. perceba que isso está tomando uma proporção muito grande, busque ajuda, certo? Porque eu não estou conseguindo fazer esse processo sozinho. Às vezes eu consigo. Essas dicas é para ajudar algumas Sim. pessoas, mas nem sempre eu consigo. E não tem problema, porque às vezes está pesado demais. Às vezes a minha realidade é uma realidade que ainda tem mais estressores que nós nem cogitamos aqui, né? Então, cada um tem que ter domínio da sua própria realidade. Uhum. Não tenha medo de sentir emoções ruins. Não tema. Então, a gente tem um problema. Pandemia, problema. Coronavírus, problema. Ah, meu Deus, fiquei nervosa. Agora tem outro problema. Eu não quero ficar nervosa. Gente do céu, eu fiquei nervosa. Eu fiquei triste. Eu não posso ficar triste. Como assim eu não posso ficar triste? Como assim eu não posso ficar nervosa? Então aí eu começo a ter medo de sentir medo, ter medo de sentir tristeza, ter medo de sentir emoções ruins. Eu potencializo. Tenha medo do coronavírus. Só. Uhum. Ah, não, mas vai que eu fico muito nervosa. Esqueci o coronavírus, agora eu tô com medo de ficar nervosa. Aí eu criei mais um medo. Então vamos lidar com os medos que têm uma conexão com a realidade, né, Jéssica? E não pôr Sim. um pouquinho mais de medo nesse bolo, porque já está um pouquinho pesado nesse momento. Sim, sim. E isso faz todo sentido, né? A gente ter essa conectividade com a realidade, né? E às vezes a gente vai sentindo tanta coisa, uma coisa gera outra emoção, né? E vai, a gente nem sabe de que ponto partimos, né? Do motivo de eu estar sentindo medo, do motivo de eu estar triste, né? Então, um bom exercício é a gente se questionar, né? Então, da onde que está vindo esse meu medo, né? O que de pior pode acontecer, né? O que está me gerando tanta angústia, tanta tristeza, né? Então, esse ato de se perguntar, de se questionar, também vai te acalmar, né? Também vai tentar ali te estabilizar, né? Então, você tentar responder a essas perguntas também é um passo, né? É uma forma de tentar normalizar aí o que você está sentindo, né? É bem importante, né? Aqui compartilhando, eu não estou dizendo quem que escreveu, mas é nós que estamos na área da psicologia, temos que lidar com esse peso social, né? Nossa, você é psicóloga e está nervosa. Algumas É, profissões, né? É muito típico, e eu brinco, tô nervosa, ué. Não tem como, tô nervosa, tô estressada, tô tentando uhum, funcionar, tô buscando o meu arsenal de recursos para me manter saudável, para poder funcionar, né? A área da saúde também, eu atuo também com os residentes, e eu percebo essa cobrança, eu não posso deixar que o medo tome conta de mim, eu não posso deixar. Então, assim, eu nem paro para pensar. E esse é um outro ponto que eu quero destacar aqui, né? Então, nós temos numa ponta as pessoas que não querem jamais entrar em contato com a emoção, elas ficam fugindo da emoção. Foge, 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 se esquiva, né? Faz de tudo para não ficar sozinho e sentir alguma coisa desconfortável. E na outra ponta, nós temos aqueles que ficam contemplando as emoções negativas e é, aumentando, e aumentando, e criando pensamentos catastróficos. Todos vão morrer. Não, espera aí. Não são todos que vão morrer. Ah, mas alguém pode ser que. Ah, sim, isso sim. Então, uhum, ajustar esse pensamento. O que eu estou fazendo para me proteger? Como que eu tenho conduzido com a minha família? Economicamente, como que a gente está trabalhando com o plano B, C, D, né? De que forma que eu posso buscar ajuda nos recursos, né, que estão tentando nos oferecer? Então, assim, tentar pensar um pouquinho de uma forma que eu minimize essa emoção e não ficar uhum. 24 horas pilhando essa Pilhando. emoção
porque aí vai te desgastar. E aí você vai começar a sofrer mais do que você precisaria realmente sofrer, né? Sim, com certeza. E acho que o mais importante, assim, também é a gente conseguir fazer boas escolhas para nós mesmos, né? Então, acho que hoje aí a gente vive um bombardeio de informação, né? Então, a gente liga lá a televisão, o dia inteiro falando sobre coronavírus, quantas pessoas que já foram a óbito, o que está sendo feito, aí um xinga o presidente, a outro xinga o outro, e é só coisa ruim, né? Então parece que ninguém tá dando esse amparo que a gente precisava, né? Então, olha, calma, tá tudo, tá acontecendo uma coisa ruim, mas nós estamos fazendo isso, 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 isso. Parece que isso não é apontado, né? Então, acho que a gente ter essa dosagem, né, do que a gente vai assistir, o quanto eu vou assistir, que fontes, né, de informação que eu vou ler, né? Então, se atentar aí para fontes confiáveis, né? E não notícias de WhatsApp, né? Então, pegar informações da OMS, da OPAS, né? Então, se atentar a essas informações e dosar, né? Você não precisa ver o dia inteiro informações sobre o coronavírus, mas ler um pouquinho, né? Uma hora do seu dia, você lê umas informações, né? Isso é muito importante, né? É importante também a gente tentar manter uma rotina, né? Agora a gente está mais em casa, né? Parece que a gente pedia tanto isso, né? Então, nossa, eu não tenho tempo, eu queria cozinhar, mas eu não tenho tempo, eu queria ler o livro, mas eu não tenho tempo. E agora a gente está tendo esse tempo de sobra, né? E a gente não está sabendo o que fazer com ele. Então, acho que manter uma rotina é muito importante, né? A nossa saúde mental e física agradece, o nosso corpo gosta de rotina, né? Então, acho que isso é muito importante. Importante tentar fazer um exercício físico, né? Fazer exercícios de respiração, tentar fazer uma meditação, um yoga. Acho que isso é muito importante, né? Isso dá também um respiro aí para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né? Então, algumas pessoas estão tendo que se reinventar, né? De trabalhar. A gente está trabalhando só virtualmente, tem gente que infelizmente não está. Então, tudo isso está demandando de nós, né? E a gente tem que achar esses exercícios, né? Esses comportamentos que vão nos auxiliar, né? Como a gente pode lidar melhor, então, com tudo isso que está acontecendo, né? E manter uma interação social, né? Essa interação aqui que a gente está tendo, você fazer uma videochamada com seus amigos, com a sua família, né? Mesmo que virtual, isso é importante a gente manter, né? Essa troca, né? E isso também vai ajudar aí a gente enfrentar os nossos dias, né? O dia a dia. A Dani comentou aqui que dosar o tempo de notícias. É isso mesmo, Dani, porque a gente acaba ficando sendo ativado o dia inteiro, ainda mais se você está em casa e pode, sei lá, ficar ligado na televisão, ou seja lá o que você está acessando de notícia, você fica, funciona como um gatilho constante de emoções ruins. Então, dose esse tempo, escolha uma fonte de notícia, veja se todo dia você precisa se atualizar. Se não for o caso, sei lá, um dia sim, um dia não, mas não fique sendo bombardeado. Barra isso, Sim. porque isso cria um desconforto emocional muito grande, né? Então, de uma certa forma, as escolhas, elas estão aí para que a gente possa fazê-las. Às vezes a gente consegue, às vezes não, precisa de ajuda de um profissional. Mas nós podemos fazer algumas escolhas que favoreçam o nosso processo de regulação das emoções, que é aonde nós estamos, os pontos que nós estamos destacando aqui hoje com vocês, né? Cuidado, os extremos nunca vai ser uma boa estratégia. Reprimir Uhum. totalmente o contato com as emoções ou ficar mergulhado nelas, alimentando elas o dia inteiro, vai gerar danos maiores do que precisaria. Regule, busque a dose ideal para sentir, viver com respeito àquela emoção, mas também
funcionar, né, Jéssica? Acho que o caminho, ele não é uma fórmula mágica, mas na psicologia nunca vai ter uma fórmula mágica. O ser humano é muito Sim, complexo para uma fórmula mágica, né? Eu acho que é até é, uma ideia muito distorcida, né? Pensar que nós é. somos tão complexos como somos, que vai ter uma formulinha que eu aplico. Mas Uhum, existem caminhos, e a ciência tem mostrado isso para nós, tudo isso que nós estamos apontando é baseado numa literatura científica, que a gente sim. pode sentir melhor, né, Jéssica? Sim, com certeza. E acho que o que a gente também tem que ter consciência, né, todos vocês, né, e isso vem de muitos estudos científicos, é que nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de se reinventar e de se adaptar o tempo todo, né, a todo momento. Então, perante aí as nossas adversidades, né, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, coisas as quais não temos controle, né? Então, esse é um exemplo, né, do que a gente está vivendo. A gente não tem controle, nem vai ter, né? Então, como eu vou agir, como eu vou me comportar, que ações que eu vou ter e qual aprendizado que eu vou ter dessa situação, isso vai fazer toda a diferença, né? E isso é uma capacidade que nós, seres humanos, temos, né? Então isso é muito bonito, isso a psicologia fala muito, né? Essa noção de autoeficácia, né? Então, perante as adversidades de uma situação ruim, o que nunca vai ser tirado de nós é o nosso poder de escolha, né? Então, eu escolho como eu vou agir perante as adversidades da vida. E eu tenho, né? Todos vocês têm instrumentos base para poder lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Então veja aí, olhem para a vida de vocês, né? Com certeza todo mundo aqui já passou por uma situação ruim, né? Então isso faz com que vocês também olhem e tenham instrumentos, né? Comportamentos do passado que vocês podem readaptar para esse momento de vida, né? Então nós somos fortes, nós somos capazes, né? As nossas emoções, elas estão aí para nos ajudar a enfrentar e nos adaptar a essas situações, tá? Sem dúvida. Né, Sem Ana? dúvida. Tentamos passar aqui para vocês algumas dicas, né? Algumas reflexões. Eu acho que a princípio, mais do que uma estratégia muito simples, comportamental, é refletir um pouquinho sobre essa capacidade que nós temos de regular as nossas emoções. Isso é algo que a gente pode treinar ao longo da nossa vida. Regular, não querer controlar, abandonar esse medo das emoções negativas, agir de uma forma mais adequada com essas emoções que vão fazer parte da nossa vida, porque elas são naturais e têm função. Então, é algo natural, né? Valide as emoções das pessoas, né? Elas Uhum. podem também sentir emoções ruins. Não bloqueie, né? Pare, não fala, não sinta, não quero saber, você não pode ficar assim, pare de barrar o processo de elaboração das emoções, né? Elas são normais. Então, eu Sim. acho que essa é a ideia de hoje, né, Jéssica? Sim, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com a Ana, uma pessoa que eu admiro muito. Então a Unisal vai promover aí mais lives para vocês, né? Nesse período aí, com mais outros temas, né? Então vocês também podem sugerir temas, né, Ana, que vocês tenham interesse. E é isso, espero que tenham gostado. A live vai ficar salva por um dia, né? Então, quem não conseguiu assistir, vai ter como assistir um dia, né? Fica salvo 24 horas. Então é isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Eu também agradeço. Foi um prazer elaborar essa live com a Jéssica, né, Jéssica? Trabalhamos juntos aqui. Vi um monte de pessoas assim que eu conheço, mandando um oizinho, um coraçãozinho. Fiquei muito feliz. É a primeira live que eu faço, confesso que tinha Eu também. um desafio aqui, tecnológico, principalmente, um estressor maior para mim, mas, É, né, entre trancos e barrancos, acho que a gente chega ao final. E de coração, eu espero ter deu contribuído um tudo pouquinho, certo. pelo menos, né? E agradeço a Jéssica, agradeço a Márcia, a Nara, todo mundo que nos acessou. Sim.
o Marcelo, né, todos que tentaram nos ajudar aqui diante desse momento que nós estamos tentando proporcionar. Obrigada, gente, a todos. Obrigada, gente. Um beijo. Beijinho. Tchau. Tchau, tchau.